Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Peixe Grande. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o nosso convidado, que foi uma super indicação da nossa querida Luísa Zagonel. Eu ia falar o nome dele, mas eu vou deixar a Carol, porque é sempre a Carol que fala: oi, tudo bem, galera? E aí depois ela apresenta o convidado, então por que a gente vai quebrar as regras, né? Tá certo, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu gosto quando eu não conheço o peixe grande, porque a gente tem aquela grata surpresa de ver a carinha do convidado, né? Aqui hoje, no caso, a gente vai conversar com um professor doutorando e acho que atualmente é uma das coisas mais importantes na vida ministerial, profissional, estudantil dele, né? Mas o mais legal é que quando a gente ouve, por exemplo, o nome dele, eu ouvi, o Tan falou, a gente vai gravar com ele. Eu falei, legal. A gente fica falando como se fosse surpresa, mas tá no título do episódio. Mas deixa. As pessoas, elas interpretam como elas querem. E aí a gente pensa, né, o currículo dele, né? Então, ó, tá aqui, ó, ele é pastor, diretor do seminário teológico, coordenador ministerial. Eu falei, gente, deve ser um senhor, né, assim, vivido no sentido de ser experiente. E quando você clica na foto, você fala, gente, tá ali comigo, não né? Não é mais novo do que eu, mas tamo ali, entendeu? E mais do que eu deve ser. É, mais novo que você ele é, Tam. Mas o que é legal é que tão jovem aos olhos dos homens, né? E já tão preparado, né? Se instruindo, indo atrás. Isso é tão bacana. E eu sei que você já sabe quem é, mas a gente vai conversar hoje com o Ednardo Duarte. Mas ele já falou que a gente pode chamar ele de Ed. Então a gente vai conversar hoje com o Ed. Tudo bem, Ed? Tudo bem, Carol. Tudo bem, Thiago, né? Que legal conversar com vocês. E um molecão, né? Até parece, né? Já tô com quase 40 aí, mas é um molecão mesmo. Muito obrigado pelo convite. Quase 50. Nós que agradecemos, de verdade. Eu gosto quando a gente estende o convite pros nossos convidados e eles falam assim, não, eu não sou capaz. E eu sempre digo, é dessas conversas onde a pessoa acha que não é peixe grande, que não serve pra a entrevista, que saem as melhores indicações. É verdade. Mas antes da gente sair conversando, e quando a gente engata na conversa a gente se perde mesmo, a gente tem o nosso dicionário. Você sabe que um mês passado a gente não teve dicionário, porque, enfim, a gente fez um episódio com apoiadores e ia ficar já foi uma super bagunça. Imagina se tivesse uma palavra dicionário para cada um. Mas voltamos com o nosso dicionário, agora num ambiente um pouco mais controlado, vamos dizer assim. E nós já fizemos os nossos sorteios. Cada um aqui, então, vai desafiar um dos outros dois com uma palavra difícil ou pouco usual para usar ao longo do episódio, como se nós fôssemos grandes eruditos e soubéssemos essa palavra assim e usássemos no nosso dia a dia como se usa banana. Ai. Enfim, já sorteamos aqui, eu vou desafiar a Carol vai desafiar o Ed vai me desafiar e eu gostaria de, antes de dizer as palavras, contar para vocês, né, lembrar vocês que qualquer uma dessas palavras elas servem como código de cupom de desconto para você ter 10% na sua primeira mensalidade de qualquer assinatura lá no Clube Ictus. Lembrando que um dos livros que o Ed indicar pra gente aqui hoje vai no kit Peixe Grande do mês que vem, pelo menos um. Quem sabe ele indica outras coisas, a gente acaba mandando mais de um, mas um é garantia. Então você tem até o final do mês de publicação desse episódio para fazer a sua assinatura no Plano Peixe Grande, se você quiser aproveitar a indicação dele. Um último recado é que se a palavra tiver algum acento, não use o acento no uso do cupom de desconto, porque lá não precisa. Dito isso, dona Carol, vou te desafiar com uma palavra que apareceu em algum livro aí que eu estava lendo, não lembro qual. Eu parei nela e falei, não tenho a menor ideia do que é essa palavra. Pesquisei e anotei. Espero que você use ela com muita sabedoria. A palavra tildar. Você pode usar na conjugação que você quiser. Né? Bom, facilitou bastante, né? Muito obrigada, Tam. Eu fui tão boazinha na escolha da minha palavra, mas tudo bem, né? Essa sou eu, né? Não é o Tam. Mas tá bom, vamos aceitar aí o desafio. Eu vou desafiar o Ed, nosso convidado, com a palavra mendacioso. Mendacioso? Muito bom, Carol. Tá bom, eu vou desafiar o Tan, então, com a palavra
monolítico. Monolítico. Legal, vai ser, acho que fácil. Lembrando que se algum dos três esquecer de usar ou não conseguir usar até o final do episódio, tem que pagar um trava-língua. Ai. Na verdade, pode escolher entre uma oferta de 10 mil pro Ictus ou um trava-língua. Era de 1.000, mas aumentou. Tô vendo. Fazendo as contas aqui pra ver quanto que fica na outra moeda. Você ganha em dólar, não é? Diz aí. Deve ser o quê? 20 dólares, 10 mil reais hoje? Tô devendo aqui. Tô brincando. Ô, Ednardo, eu tenho uma dúvida antes da gente engatar na conversa. Porque, enfim, a gente tava, como diz aqui no Brasil, né, puxando sua capivara. Puxando o seu currículo pra entender quem a gente ia conversar, né? Com quem que a gente ia bater um papo gostoso aqui. E eu me deparei com uma coisa que acho que eu nunca tinha visto. Você é um candidato a PhD em Public Theology. É isso, né? Isso aí. E eu fiquei me perguntando, que raios é uma teologia pública? Porque tem teologia privada? Como você assim? aprende a gritar a teologia no meio da praça? Como que é isso? Cara, assim, para simplificar, né, é uma boa pergunta essa, assim, mas para simplificar, a teologia pública, ela nada mais, nada é do que, na sua centralidade, uma preocupação de teólogos, né, de líderes cristãos, em compreendendo os princípios bíblicos, os valores bíblicos, discernir, tentar compreender como que esse princípio cristão dialoga e se aplica em realidades públicas, por exemplo, cristianismo e arte, cristianismo e educação, cristianismo e política, cristianismo e sociedade em geral, digamos assim, e as liberdades, né? Toda a questão de governo democrático ou não, enfim. Na verdade é isso, é uma preocupação em tornar os princípios cristãos públicos e acessíveis, não só assim em formato de evangelismo, digamos assim, mas num formato de uma base para a reflexão dessas áreas da vida, né? Então, hoje em dia existe muito uma preocupação assim, pós-moderna, né, que não é dita muitas vezes, mas de empurrar o cristianismo para a esfera privada. E ninguém chega na arena pública, no seu trabalho, na universidade, nas áreas que você está envolvido na vida, assim, sem nenhum valor, sem nenhum conceito que você carrega de valor, de princípio. Então, por que o cristianismo não pode ter a sua voz também pública como uma base, né? Uma palavrinha até que poderia entrar ali, mas a gente deixa fora ela, né? Que é uma base epistemológica, né? Uma base de conhecimento para que a gente possa discutir esses temas também. Por que o cristianismo precisa ficar fora, né? E outras religiões, outras informações podem estar lá. Então, assim, é difícil sintetizar, mas mais ou menos é isso. Não, eu acho que eu entendi. Eu tinha pensado a princípio que era alguma coisa do tipo deixar ela, a teologia, não sei nem se é um termo muito pedante, mas a alta teologia, teologia acadêmica, em termos mais leigos. No bom sentido mesmo, para ser dito na igreja, mas pelo que eu entendi, não. A ideia é muito mais relações públicas, né? Sim, nós temos vários livros, né? Por exemplo, claro, em outros idiomas, né? No Brasil a gente tem livros bem interessantes que tocam, assim, em teologia pública, né? O meu orientador aqui, uma editora acabou de publicar no Brasil, não sei se foi em dezembro, novembro do ano passado, esse ano, um título que se chama Teologia Pública Reformada. O nome dele é Matthew Canning. É um sumário, assim, uma síntese da ideia de teologia pública. Bem legal, assim. Vocês sentem uma barreira do outro lado? Porque, se eu entendi bem, vocês estão tentando dialogar com a sociedade, com princípios e epistemologia, para usar o termo que você usou, teológico. Só que a gente sabe que cada vez mais a sociedade, você mesmo disse na sua fala agora, né? Rejeita isso. Agora, quando eles veem, cara, tem uma universidade pensando isso, tem um curso de PhD pensando isso, tem publicações falando sobre isso, você percebe que tem algum tipo de
sei lá, uma vontade maior de dialogar do outro lado, ou é ficar dando murro em ponta de faca? Eu creio que sim, eu creio que com o conceito, se a gente utilizar bem os caminhos que existem já, assim, caminhos democráticos, caminhos de uma sociedade que a gente vive, a gente pode explorar muito bem isso. Então, por exemplo, um conceito bem importante da tradição que eu estudo, né, mas não quero também aprofundar muito nisso, mas que é uma tradição que ela é chamada de caiperianismo, por causa de Abraham Kuyper, ou neocalvinismo já holandês, ouvimos né? Sim. Essa tradição, ela tem no coração dela um conceito bem importante que se chama pluralismo. Uhum. O pluralismo se aplica a diversas instâncias, né? Pluralismo de instituições, pluralismo religioso, pluralismo de ideias, enfim. E essa via do pluralismo em uma sociedade democrática abre muito espaço para que teólogos públicos, né, para que cristãos no ambiente de trabalho, universitário, e várias outras esferas façam sua voz ser ouvida, digamos assim, né? E se utilizem desse artefato, dessa nomenclatura para dizer, estamos aqui e temos algo a dizer sobre o aborto, sobre questão de drogadição, enfim, sobre uma série de questões, dilemas sociais, assim, especialmente nós, os países mais da América Latina e África, por aí, enfrentam, né? Enfim. Eu acho que a gente avançou muito, então. né? Queria saber da onde você começou para chegar até aí, porque, enfim, você não acordou de manhã e falou que vontade de fazer esse PhD. Precisamos conhecer um pouquinho melhor do Ed. Eu não posso ser mendacioso, gente. Eu não posso ser mendacioso aqui. Eu preciso falar toda a verdade para vocês. Então, assim, como é que eu fui parar lá? Bom, primeiro eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Com pai paulista e mãe gaúcha. Eles casaram bem jovens, Ezequias e Silvia. E eu fui criado numa cidade chamada Canoas, no Rio Grande do Sul. Fica do ladinho da capital, Porto Alegre. Inclusive, quero mandar um salve aí para o meu povo, porque eu sei que está sofrendo muito com as chuvas lá nesse período, enchentes, e a gente está aqui só nas orações aí. Né? Mas eu me criei lá em Canoas, nessa cidade, jogando bola, né, tirando o tampão do dedo, jogando bola descalço na rua, nos campinhos. Saudades. Torcendo pro Internacional, sofrendo com o meu Internacional, que eu tanto amo, né? Você passou pelo mesmo que eu passei um dia antes, é isso? Exatamente. Na Liberta, pior que eu tava torcendo pro Inter, viu? Que pena. Cara, não adiantou, né? Barbaridade. Mas enfim, me criei nessa cidade, estudei lá em colégios públicos, privados, né? Em alguns momentos o meu pai e minha mãe tiveram um pouco mais de condições, em outros momentos não. Eu sou 8'4". Eles eram cristãos? Sim, o meu pai, ele foi criado numa matriz mais, assim, conservadora, né? Batista independente. O pai dele, meu avô, era pastor leigo e plantador de igreja e tal, e mecânico de aeronaves. Não sei se vocês lembram da VASP e da Transbrasil. Lembro. Mas o meu avô, ele veio daquela história antiga, né? Vem de Pernambuco, traz a família para ganhar a vida em São Paulo. E aí foi lá que os meus tios e meu pai nasceram em São Paulo, interior de São Paulo. E o meu avô, então, adquiriu essa profissão de mecânico de aeronaves. Foi lá que ele se converteu e foi treinado por pastores americanos, se tornou um pastor leigo, né? Ele foi parar no Rio Grande do Sul por causa da Varig. A Varig contratou ele foi para lá, só que era muito caro morar na capital, em Porto Alegre, então ele foi morar em Canoas, que era mais barato, e plantou uma igreja lá. Então o pai nasceu e cresceu nesse ambiente que o pai dele era um pastor. E a minha mãe de matriz católico romano. A história também, assim, vem para Canoas do interior do Rio Grande do Sul com a família para ganhar vida e se desenvolve nessa cidade de Canoas. Aí os dois se conheceram e tal. Minha mãe acabou transicionando da fé dela, se convertendo, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. E eles, muito jovens, eles são bem... Eu tô com 39, eles têm 59. Então eles se casaram bem cedo. Olha. Realmente, uau. 19 e 20 aninhos. E foi isso, eu me criei ali.
Só que aproveitando tudo que tinha naqueles bairros ao redor da minha casa, jogando bola e passeando. Canoas era muito tranquilo na época. E aí, crescendo ali no sul, às vezes as pessoas pensam que o sul não é o Brasil, né? Não sei por que as pessoas têm essa ideia, né? Quase que tem uma língua É, diferente. e é tão... Se bem que tem uns baios, tchê, aí que... Tem umas coisas meio estranhas, né? Depois eu posso explicar os tipos de bar, né? Eu posso te falar os tipos de bar que existem. Né? Que legal. Mas e aí, Brincadeira. por crescer num lar cristão, então você teve muita influência da Bíblia, né? Eu acho que quem nasce em lar cristão, um dos primeiros livros, se não o primeiro livro que tem contato na vida, é com a Bíblia, né? Foi assim com você? Você também passou aquela transição de, agora eu não quero saber muito do evangelho. Crescendo num lar cristão, como é que você foi parar num seminário, por exemplo? Pois é, gente. Assim, a minha história, ela inverteu um pouquinho ali o esquema, porque eu acompanhava muito meu avô e meu pai com 7 anos de idade. Eu lembro claramente daquela manhã, um culto, né, lá em Canoas, e meu avô pregando a palavra. Eu nem lembro que texto era, qual era o tema da mensagem, nada. Uhum. Eu só lembro que eu entendi claramente da parte de Deus com 7 anos que eu era um miserável pecador, que eu estava longe do Senhor, precisava ser perdoado, e comecei a chorar muito e dizer: Jesus me perdoa, né, e tal. E ele percebeu, me chamou à frente. Eu fui à frente, entreguei minha vida para Cristo e tal. Só que como a igreja era muito pequena e não tinha uma estrutura de acompanhamento pro lado, assim, uma estrutura. E os meus pais, eles eram muito jovens na época. Estavam ainda imaturos na jornada deles, ainda correndo para ganhar a vida, digamos assim, né, no conceito mais comum. Eu acabei ficando dos 7 aos 17 anos, mais ou menos, 18, assim, sem um acompanhamento. É como se eu tivesse nascido na fé e fiquei no leitinho, fiquei nas frequentando fraldas. a igreja, né? E aí abandonei a igreja ali quando eu era junior, adolescente, né? Os meus pais estavam passando por uma crise também familiar na época, então nada nesses 10 anos contribuiu, digamos assim, para o meu amadurecimento. Então, nesse período, eu acabei conhecendo o lado ruim, né? O lado complicado da vida, de algumas experimentações que não foram legais, tanto bebidas, drogas, claro, tudo pontualmente. Eu nunca me tornei viciado em algo do tipo, mas eu acabei transitando por esse mundo no meu bairro, na minha escola, nas festas e tudo, né? E sofrendo ali bastante até os 17 anos. Quando, por uma série de questões, inclusive familiares também, mas muito mais minhas, eu comecei a perceber que a minha vida eu estava perdendo ela, né? Ela estava escorrendo pelas minhas mãos, assim. Então, apesar de eu sempre praticar esportes, me envolver com música, né, com violão, com canto, essas coisas todas, e estudar, sempre fui muito bem na escola e tudo, mas eu percebia que havia uma vida dupla, né, naquela juventude ali, e a vida estava escorrendo pelas minhas mãos. Aí, em síntese, assim, eu terminei um curso técnico de mecatrônica, automação, né, mecatrônica, e acabei me mudando de Canoas para São José dos Campos, em São Paulo, para morar com meu avô. Esse meu avô, que era um pastor leigo, né? E nesse período, o Senhor já estava trabalhando na minha vida, já estava me incomodando, me chamando, e eu me deparei com um livro, uma biografia muito legal de um cara chamado George Miller. Ele é conhecido por ser o príncipe da oração, né? Depois de ler essa biografia e começar a ler muito a Bíblia sozinho, esse 1 ano com meu avô foi sensacional, assim. Então eu decidi, meio doido a história, porque eu estava em São Paulo e eu decidi, falando com meu avô, que eu tinha que voltar para casa. 1 ano depois, eu tinha que voltar para casa porque o meu irmão, a minha mãe, os meus parentes próximos estavam
distantes de Deus. Os meus amigos estavam distantes de Deus, então acho que foi um mix naquela época de saudade da minha terra, muito jovem, e desejo, assim, evangelístico, de proclamar tudo aquilo que eu estava vivendo, né? E aí eu voltei. Que louco. Uns 18 anos, mais ou menos? Com 19 anos eu estava em São José dos Campos, e com 20 eu voltei para Canoas, e aí foi fundamental para mim, porque a primeira igreja batista em Porto Alegre, que foi a igreja onde encontrei gente jovem, encontrei os guris da banda Tanglã, né, que são de lá, os amigos, e tal. Foi ali nessa igreja que Deus me deu um pastor de jovens para me acompanhar. E a primeira vez me deparei com esse negócio chamado discipulado, né? Foi lá, com o pastor Eliseu Zeda. Ele decidiu me acompanhar. E ele e o pastor Daniel Reis, da Memorial de Osasco, São Paulo. Que legal. Os dois estavam lá, né? Daniel Reis? Daniel. Daniel me batizou. Ele foi pastor meu muitos anos, cara. Cara, que legal. Que legal. Ele tá na Memorial em São Paulo hoje. Sim. A gente é muito próximo, assim, amigo pessoal mesmo. Legal. Que legal. Muito bom. Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele. O tio Dani, né? A gente chama ele lá de tio Dani. O Dani, ele me batizou e ele disse pra mim assim: achei um emprego em Porto Alegre, fica aqui um tempo. Eu contei pra ele tudo que estava acontecendo no meu coração, tudo que eu estava lendo, tudo que Deus estava dizendo pra mim, assim, tipo, Ed, te prepara melhor, te capacita mais, me busca, tal. E eu falei pra ele, cara, eu acho que eu quero ficar pelo menos um ano num centro formativo que me dê condições de crescer na fé, né, de amadurecer. E aí o tio Dani junto com o Eliseu, eles falaram, não, fica aqui um ano, pelo menos um ano. E a gente vai te acompanhar, tu vai servir no ministério aqui com adolescentes, com juniores, e a gente vai te discipular nesse um ano. E depois de um ano, cara, a igreja foi uma coisa milagrosa, porque particularmente eu acho que foi muito rápido, viu, gente? Assim, foi muito rápido, sabe? Mas, tipo, eles levantaram sustento, pedi as contas da Varig, vendi meu carro, juntei uma grana, levantei mais alguns mantenedores e fui no ano de 2005, com 21 anos, para o Palavra da Vida em São Paulo, fazer o bacharel em teologia. Então foi assim. Palavra de Vida é São Atibaia. Não, Atibaia. Atibaia. A gente vê o momento em que o peixinho vira o peixão, entendeu? Em que a gente tem que tildar a palavrinha, entendeu? Nossa, que volta, amigo, a gente tem que ficar raciocinando aqui, entendeu? Mas fez sentido. Foi boa, muito bom, muito bom. Olha, mendacioso e tildar, hein? Só falta o tan agora. Tô devendo. Como é que eu vou traduzir isso aqui pros meus colegas aqui? Eu vou ver depois como vai ser. Isso aí. Né? Você tá no inglês. Se lascou. Nem existe isso daí aí. Bom, e aí lá no seminário, com certeza você teve uma outra visão de vida, né? Eu sempre falo para os adolescentes da nossa igreja que eu gosto muito dos acampamentos que a igreja proporciona. A gente tem aqui em São Paulo um ministério para adolescentes, que a gente pega todas as igrejas do nosso movimento e se junta para ter os acampamentos dos adolescentes e o acampamento dos jovens. E eu, por muitos anos, fui nesses acampamentos como líder. Fui como acampante, depois como líder. E eu falava, gente, ser crente aqui no acampamento é fácil. Porque você tá entre crentes, você tá entre irmãos, você tá ouvindo a palavra, você tá ali imerso, né? E eu acredito que um seminário como Palavra da Vida, que é um internato, né? Não seja diferente, né? É muito gostoso, claro. Meu pai é pastor, pra quem não sabe. E ele participou de um internato também, só que lá no Rio Grande do Norte. E ele falava que foi, assim, a melhor experiência da vida ministerial dele. Porque ele tava ali com o tempo inteiro respirando o cristianismo, o evangelho, as matérias. E foi uma época sensacional na vida dele. Eu acredito que pra você também tenha sido essa experiência, né? Sim, Carol. Assim, eu tô aqui te ouvindo e tô me lembrando, assim, né, de todas as vezes, na verdade, nesses 5 anos de Palavra da Vida,
que eu voltei para Porto Alegre para fazer estágios na minha igreja. Uhum. Eles têm essa preocupação, né? Sim. Eu acho que eles sabem que eles têm quase um convento, um monastério. É. Eu já conversei com vários alunos e professores de lá. E eles têm muito essa questão de fazer com que os alunos estagiem nas suas igrejas e saiam pro mundo de verdade, né? Pra justamente não cair naquela falácia de que, olha, o mundo é monolítico. O mundo tem uma cidade, eu acho que foi o Calvino que morou. Eu tô tentando lembrar o nome dessa cidade. Mas Genebra, talvez? Genebra. Onde as pessoas falavam, nossa, que universo perfeito, Sim, assim, o cristianismo transpira na cidade. Só que o mundo não é assim, né? Exatamente. Pois é, então, assim, foi muito especial os anos lá, muito, muito especial. Imagina, né? 4 anos presenciais, 1 ano que era o estágio prático já em Porto Alegre, com algumas idas em São Paulo. Muitas disciplinas novas, assim, disciplinas de áreas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu estava com 21 anos, recém tinha saído de uma Você vida tinha só o longe de técnico, Deus. né? Eu tinha o técnico, isso. E tinha feito estágios, trabalhado na área técnica, né? Mas não por muito tempo. Isso deve ter totalizado 3 anos e meio, no máximo, de mercado de trabalho, assim, né? Comecei a fazer estágio bem cedo, assim. Mas essa época foi incrível para mim, porque era como uma esponja, assim, né? Tudo que eu ouvia, tudo que os professores passavam, as famílias estavam muito disponíveis para tomar café, para conversar, para tirar dúvidas, e todo o padrão quebrado da minha família, assim, que eu tinha experimentado, eu comecei a fazer aquele mosaico, né? Juntar de novo um pouco e colar um pouco das peças do que é ser um cristão, o que é ser um homem, como que é esse negócio de família na visão de Deus, a minha sexualidade que tinha sido rasurada, lá eu começo a compreender melhor, né? Claro que já tinha começado na igreja local, mas nesse período me trouxe uma certa substância, assim, né? Toda essa fase diferente da vida. Então eu voltava para Porto Alegre para fazer os estágios, assim, e eu encontrava com muitos amigos meus não cristãos, eu encontrava com os meus familiares. Então, foi uma fase, um recorte da minha vida, assim, que eu guardo com muita alegria, assim. Foi um primeiro amor estendido, sabe? Assim, aquele período de muito fervor, de muita alegria na fé, assim. Então foi Que legal. muito legal. Eu guardo com muito carinho, assim, os professores, o tempo lá em São Paulo, assim, foi muito especial. A sua esposa, eu tô vendo aqui, é Lauren, né? Lauren. Ela é brasileira? Ela é daí, não? Ela é brasileira. É Lauren, né? Aqui os americanos falam assim, né? O Lauren, né? Mas ela é do... Ela deu sorte no nome, acertou Exatamente. o país pra ir Exatamente. A gente sempre fala isso. Muito bom, né? Já Ednardo, meu filho. É bom que dá pra chamar Ed. Exato. Não, mas Ednardo é tipo Eduardo, só que o escrivão errou o U e escreveu de ponta cabeça, né? Viu ali na hora, né? Mas a Lauren é brasileira, ela é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A família acabou se mudando durante um período da vida deles para Porto Alegre. E aí eu fui pastor de jovens lá em Porto Alegre dela. Que legal. Antes que digam alguma coisa, a gente teve um bom tempo só de amizade, outros interesses, até que Deus limpou a gente. Até que você deu uma carteirada de professor, de líder. É bom que aí você também já conhecia, né, a família, a fé dela. Isso já facilita bastante coisa, né? Seus pais foram de boa com a ida no seminário, essa migração da vida secular para uma vida eclesiástica? Cara, que pergunta legal essa. O meu pai e a minha mãe, eles são jovens, né, como eu falei, e eles sempre foram muito, assim, muito positivos, né, tipo, no encorajamento da gente. Vai dormir sim lá na casa do teu tio, nós éramos criança, vai ficar lá no teu tio com os teus primos brincando sozinho, sabe? Sempre encorajando assim a gente desde cedo. Então,
Eles tinham um pouco de preocupação na questão financeira, né? Tipo, como é que a gente vai, como é que a igreja realmente vai ajudar, o salário que tu guardou até agora vai durar quanto tempo, como é que vai ser esse negócio para frente, né? Especialmente porque meu pai enfrentou um período quando meu avô deixou a aviação, a mecânica de aviação, e viveu durante, se eu não me engano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de ofertas numa igreja bem pequenininha. Então a família sofreu muito. Então meu pai tinha uma preocupação com isso, né? A minha mãe também, um pouco. Mas quando eles perceberam que tanto a primeira igreja batista em Porto Alegre quanto o seminário abriam, na verdade, um universo completamente novo de oportunidades de ministério, de seja missional, educacional, pastoral, eu acho que eles foram conhecendo e foram se tranquilizando, né? A minha constância, que não era comum na época, porque na juventude eu não tinha sido constante, né? Mas a minha constância também acalmou eles depois do primeiro ano, segundo, e hoje eles falam com bastante orgulho, né? Mas sim, teve uma preocupação. E é natural, né? É, isso que eu ia gente, falar. como, assim, não sei se você tem filhos hoje, mas, enfim, eu tenho. E eu me preocupo com o que eles vão escolher pra vida deles. Se eles vão... Sim. Não no sentido de que tem que achar uma profissão que dê dinheiro, nem nada disso, mas que eles tenham condições de serem pessoas felizes, de serem pessoas que consigam uma estabilidade pra família que eles vão construir e tudo mais, né? Acho que é super natural dos pais. Exatamente. Sim, é. E ajuda também, né? O jovem, no caso eu ali, me ajudou muito na Sim. reflexão, né? Bom, que perguntas interessantes essas aí que meus pais estão trazendo. Então, não é fácil, né, nessa trajetória, assim, de decisões vocacionais, né, diante do Senhor, assim, não é fácil, né? Por vezes a gente fica um pouco em dúvida dos passos. Então, uma marca que eu levo comigo, que eu confesso que eu nem sei de quem eu aprendi lá em casa, mas deve ter sido em casa, né? Meu avô, minha avó, o pessoal. É assim de perguntar para as pessoas, pedir a opinião das pessoas, ouvir as pessoas sobre mim, assim. Eu não sei, eu cresci com isso, tipo, não quero ir para um canal de temor e medo da opinião das pessoas, mas a comunidade, ela nos informa, né? A comunidade familiar, eclesiástica da igreja, os amigos, assim, ela nos informa sobre quem a gente é, sobre o que a gente está fazendo. Então, eu vi Deus confirmando através da minha família, através da igreja local, que eu deveria dar esses passos, né, e permanecer nesses passos. O próprio pastor Daniel, o pastor Eliseu Zedas, os meus líderes, né, me ajudaram nessa retirada de dúvidas, né, e decisões. Enfim. Eu fiquei pensando aqui com tudo que você falou e percebi uma coisa muito legal. O quanto você é ligado na sua família. Você falou muito da influência do seu pai, da sua mãe, tios, avó. E, de repente, você tá, acredito eu, a primeira vez na vida morando num outro país. E eu acho que a gente nunca teve um peixe grande que a gente tenha conversado isso. Acho que seria um assunto interessante. Como que tá a dor do coração de... Eu tô falando porque a gente em casa aqui, principalmente com a família da minha esposa... A gente é muito próximo, muito ligado, se vê toda hora. Eu sei que a Carol também, o tempo todo com os dois lados da família. E uma das coisas que sempre... Eu não vou dizer barrou, porque a gente nunca foi muito a fundo na ideia de morar fora. Mas de vez em quando passeia na cabeça essa ideia. E hoje você tá fazendo um curso, eu não sei se Deus vai conduzir a sua história para que você permaneça aí ou volte. Mas fato é que hoje você vive uma realidade onde você e a sua esposa... longe fisicamente de toda essa galera que tanto te influencia. Como que é lidar com tudo isso? Como que você tem enfrentado essa situação? Olha, muito boa pergunta. Não só eu, mas a minha esposa também. Ela tem o coração dela bem ligado à família, assim. A gente tem se policiado desde antes de vir para cá nesse tema, porque a gente sabia que não era um tema fácil para nós. Então, assim, como é que eu posso ser objetivo na minha resposta? Eu acho que as redes sociais e os aplicativos têm nos ajudado muito a diminuir um pouco da distância, as conversas um pouco mais em tempo real.
Mas acima disso, 2 fatores essenciais aqui. Um fator é uma igreja local aqui. Nós estamos aqui, não completou ainda 40 dias, eu acho. Está muito próximo disso. Uhum. Mas a gente já foi 4 domingos numa igreja local. No primeiro e segundo domingo a gente já se conectou com os grupos menores de família. Nós procuramos. Já achou o seu lugar, hein? Assim, o que a gente conversou, eu e a Laura? Olha, a gente não tem muito tempo porque a ideia é ficar 1 ano presencial e os próximos 4, 5 anos híbridos, com algumas vindas aqui, mas morando em Gramado, morando no Rio Grande do Sul. Tá. Ela tá estudando aí também? Na verdade, ela estuda junto comigo, né? Não, ela tá trabalhando só remoto pro Brasil, mas ela estuda junto comigo, assim, tudo que eu vou estudando, a gente vai conversando. Ela não é aluna regular, mas eu brinco que ela tá estudando porque a gente por o tempo inteiro. Né? E ela também faz cursos livres e leituras, ela se aprimora muito, né? A Lauren é advogada e tem uma capacidade muito grande, assim, de raciocínio, de pensar a vida e pensar a vida cristã. Então a gente tem conversas muito legais. Mas o que eu ia dizendo é que a gente pensou assim, cara, a gente só tem 1 ano. Não vamos ficar visitando igrejas nos Estados Unidos, ali na cidade, né? Estou aqui na cidade de Pasadena, na Califórnia. Cara, não vamos visitar a igreja. Vamos pegar uma indicação com amigos, o meu mentor, e vamos, é lá que nós vamos. Então a gente está indo hoje numa igreja bem legal aqui, próximo de casa, 10 minutos caminhando a gente chega. Já fomos aos domingos. Que inveja. É pertinho, né? Ajuda muito. Já estamos indo no grupo familiar, muito legal de estudo bíblico. Fomos em outras reuniões para conhecer a igreja. Então, assim, a gente já deve ter ido umas 10, 11, por aí, vezes em 30 dias, 40 dias lá, criando laços. Também estamos criando laços aqui no seminário, né? Eu estudo aqui no Fuller, ele se chama, né, Fuller Theological Seminary, é o Seminário Teológico Fuller aqui em Pasadena. Estamos criando laços aqui também com as ferramentas que eles dão, alunos, colegas, grupos disso, grupos daquilo, né? E uma outra coisa muito especial, caminhar juntos pela cidade todo final de tarde, início da noite. A gente fez um combinado, a gente já falhou acho que 2 ou 3 vezes por força de algum evento, mas todos os outros dias cada um pega uma garrafinha d'água, seu documento e a gente sai para andar. Então nesse tempo a gente conversa bastante, um escuta o outro, curte a cidade, explora a cidade, mata um pouco da saudade de relacionamentos, assim, né? Então é isso, cara, eu acho que 2, 3 pilares aí, mídias sociais, a igreja local e nós aqui também cuidando um do outro nesse período, né? Mas não é fácil não, cara. É pouco tempo. Vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos há 5 anos e meio. É um bom tempo. Bastante já. Mas essa questão que o Ed trouxe sobre igreja local é muito importante. O meu marido, ele trabalha numa rede de hotelaria que tem pelo mundo inteiro. E ele sempre teve, desde a época que a gente namorava, o desejo de ir pra fora. E nunca esteve no meu coração sair do Brasil por N fatores. E hoje, mais do que nunca, porque eu tenho um filho de 4 anos, outro que está para nascer. E eu tenho, como o Tan falou, minha família muito perto. Então, os meus pais, os meus sogros, minhas irmãs, meus cunhados, a gente tá ali sempre se vendo, convivendo, conversando o tempo inteiro. Sabe quando você não enjoa de uma pessoa? É a gente com a família. Então, é muito gostoso. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma missionária, muito amiga minha e do Tan, e eu falei pra ela, dona Anitta, mas se a gente for embora pra um outro país, pra um outro local, que igreja que a gente vai frequentar? E como é que vai ser a minha vida? E ela falou assim, Deus, ele supre. E quando você tem uma igreja que te acolhe, tudo fica um pouco mais fácil. E ela é uma americana que mora no Brasil, e aquilo me acalmou muito. O meu coração acalmou demais. E eu falo pro meu esposo, olha, se realmente for da vontade de Deus, no sentido de que ele permite que a gente vai,
número 1, eu quero que a gente vá para um lugar onde a gente possa criar os nossos filhos de uma forma brasileira. Eu não quero perder esses laços. E eu quero uma igreja local que a gente consiga frequentar e como você falou, ser abraçado e participar das coisas. Eu sou muito ativa na minha igreja, então eu não consigo ser aquela pessoa que entra só pra ouvir e vai embora. Eu preciso saber como é que as pessoas estão, como é que foi a semana delas. E eu acho que isso é fundamental pra gente ter um relacionamento eclesiástico, como você trouxe. Pra gente... Poxa, nós não somos irmãos em Cristo? A gente tem que conviver, né? É isso. Então isso é uma coisa que eu amo na igreja local. Mas ainda é uma coisa que nos prende aqui ao Brasil, exatamente a nossa igreja. Porque a gente... ama demais a nossa igreja local. A gente trabalha muito nela. E eu não sei se um dia realmente Deus vai querer que a gente vá para outro local. Porque eu acho que eu ia sofrer demais essa questão. Todas as outras, obviamente, estariam somando. Mas essa questão de ficar longe da família, de sangue e a eclesiástica ia pegar bastante. Mas deixa eu te encorajar, Carol, assim... Quando eu conheci o meu mentor e ele fez o convite para vir para cá tentar, né? Primeiro para tentar o processo, né? A primeira pessoa que eu conversei foi a Lauren, né? Obviamente. E a Lauren foi muito clara comigo, assim. Ela disse: meu bem, eu não tenho vontade de ir para fora, mas eu sei que tu pensa sobre isso, ora sobre isso e dá passos, né? De preparação. Buscando talvez uma oportunidade. Então, assim, Sim. Eu vou contigo, eu topo essa e veja só como que Deus cuidou das coisas, né? Eu sempre queria ficar um pouco mais, talvez uns 2, 3 anos, né? Mas veio de uma forma que 1 ano vai passar rápido, Sim. vai sanar um pouco dessa curiosidade, desse desejo que eu tinha também de aprimoramento. De morar fora, né? E facilitando também para a própria Lauren. E eu estou lembrando aqui, por exemplo, do livro do Ricardo Barbosa, não sei se vocês já leram O Caminho do Coração. E não conheço. Já vou anotar aqui como indicação. Muito bom esse livro. Eu costumo dizer que ele é da categoria de espiritualidade, de formação espiritual, formação do nosso caráter, né? O Caminho do Coração. E eu tô lembrando de 2 livros, na verdade, que é O Caminho do Coração, do Ricardo Barbosa, e Confissões de Agostinho, obviamente, esse bem famoso, né? Muito bom. Mas 2 livros maravilhoso. Eles tocam muito na questão das nossas limitações, das nossas fraquezas, em todos os sentidos, né? Emocionais, psicológicos, e a gente reconhecer diante de Deus e das pessoas a nossa limitação, como nós somos pequenos e vulneráveis, e dessa forma eu acho que a gente consegue entrar num desafio como esse mais consciente, assim, né? Assim, não é porque a gente está conversando no podcast, né? Eu não estou sendo mendacioso mesmo, mas a gente conversou muito sobre isso, eu e a Laura. Tipo, olha, quais são os nossos pontos fracos? Como é que a gente pode diminuir um pouco disso lá para a gente não sofrer tanto assim, né? Então eu encorajo vocês se vocês têm o desejo, não se prenderem por causa de relacionamentos, porque Deus até aumenta a rede de relacionamentos e cuida da gente, assim. Tá sendo bem especial o tempo aqui. Eu acredito. Não, só para os ouvintes não acharem que eu sou a chata, eu já falei pro Fernando, meu esposo, que realmente, se acontecer, eu vou estar junto, eu vou junto, levo os filhos, levo a casa, só deixo os livros aqui, porque realmente não dá. Mas eu não vou ser a pedra de tropeço. Exatamente, leva em Kindle. Mas eu falo pra ele, foi uma coisa que Deus já tem trabalhado na minha vida. É uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida, porque realmente a gente tem visto que uma hora isso vai acontecer. E não necessariamente para outro país. Ele tem a oportunidade de ir para outra cidade, para outro estado, enfim. O mundo é muito grande, afastar da família também, né? Ai, gente, agora com criança pequena que é tão importante ter rede de apoio, vocês não têm noção. O Thiago tem noção. Mas, enfim, e são fases da vida, nada é para sempre, né? Então, a gente realmente tem orado e tem conversado bastante sobre isso.
Porque, enfim, quando a gente fala, Deus, seja feita a tua vontade, a gente tá pondo ali na conta de Deus, por assim dizer, que vai ser feita a vontade dele, né? Então não adianta fugir. Então, mas é legal, eu gosto de ouvir relatos de pessoas que realmente estão vivendo a experiência, até pra gente parecida com a gente, né? Então, gente como a gente. E assim, contei as partes boas, né? Porque tem aquelas... né? Tem os perrengues, né? Eu acho que você não viveu muitas partes ruins ainda, porque não deve ter dado tempo. Pois é, ainda tem essa, né? Mas assim, acho que na chegada você tem coisas bem básicas, que é bem comum de qualquer um que muda de país, né? Que você não sabe, por exemplo, onde comprar as coisas. Sim. Não, mas lá tem o Walmart, mas tem o Target, tem não sei o quê. Mas não é assim. A gente não sabe onde é que a carne é barata, onde é que se compra isso, onde é que tem promoção. Você não sabe qual plano de celular. A preocupação maior acho que seria saúde. Exato. Tem tudo isso. Gente, só pra encerrar o meu relato, há pouco tempo eu e meu esposo, a gente passou as nossas férias nos Estados Unidos e eu quebrei um dente. E aí, o que você faz da vida, entendeu? Pra onde você vai? Com quem que você fala? A gente, obviamente, foi com respaldo seguro viagem, a gente entrou em contato com o seguro, mas assim, quando a gente colocou no Google, dentista, os feedbacks que eu recebia era: carniceiro, pelo amor de Deus, não vá. E eu lembro que eu até falei pro Thiago, eu falei, tô assustada, o que eu vou fazer com o dente quebrado aqui em outro país? E é bem isso, coisa bem simples. E engraçado que o pessoal pensa, você tá indo, por exemplo, pros Estados Unidos? Não, por favor, me traz um Lego, um Funko de não sei o quê. Chocolate tal. Gente, e a gente penou horrores pra achar. Porque não é tão simples assim. Mas são perrengues chiques, né? Que falam. Tem muitas famílias aí pra pedir Lego. Mas a gente trouxe, conforme os pedidos foram feitos. Oh. Muito bem. Ed, nós convidamos você para participar do nosso podcast porque nós somos pessoas que amam livros. E tem aqui, inclusive no Discord, que é onde a gente tá gravando esse programa, o Léo Romano, que é um dos nossos apoiadores lá no Catarse. Ele tá sempre presente aqui com a gente. E ele sabe o quanto a gente gosta de livros. Ele também gosta. Mas, enfim. Um pouquinho. Queremos chegar naquela parte gostosa, onde você começa a falar sobre os livros que te moldaram, que mudaram a sua perspectiva. Pode até trazer livros que você não curtiu tanto, mas que foram importantes pra você. Então, o microfone é seu. Legal. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar sobre 3 livros, digamos assim, não cristãos. E eu separei um livro, assim, da minha infância, digamos assim, quase junioridade ali. Um livro da adolescência e um já da vida adulta ali, profissional, enquanto eu estava começando a estudar algumas questões. Eu não sei se você já ouviu falar de um livro do autor Domingos Pellegrini, é um conto que se chama As Batalhas do Castelo. Eu li esse livro... Eu conheço o autor, mas esse livro não. Eu li esse livro As Batalhas do Castelo? Exatamente. As Batalhas do Castelo. Foi o primeiro livro, sem ser gibi, sem ser aqueles outros livretinhos pequenininhos, até de EBD às vezes que a gente ganhava, né? Davi e Golias e tal. Mas foi o primeiro livro, assim, que eu li criança e eu fiquei encantado, gente, por causa de 2 coisas centrais. Primeiro, o fato de um bobo da corte herdar um castelo, com os súditos, com tudo, e ter que resolver essa parada. Como é que ele lidaria com isso? E segundo, por causa da questão imagética. Toda a questão de imagens, da imaginação, aquilo foi muito vívido para mim. Até hoje é muito vívido esse livro, assim. Então, com isso que eu quero dizer, esse livro foi muito legal. Eu não revisito ele há muitos anos, há mais de 30 anos. E eu diria assim para qualquer um que está nos ouvindo, se tiver sobrinho, filho, irmão mais novo, que você desperte um pouco da imaginação das crianças que fazem parte da Igreja de Jesus com contos, que inclusive são contos não cristãos, por exemplo, que podem auxiliar
muito eles a compreenderem um pouco melhor o mundo, né? E não só o gueto evangélico, assim, expandir um pouco da questão, né? Então, esse é o primeiro. Posso fazer um parênteses Por só, favor. Ed? Porque é do mesmo autor. É um livro que eu li, na verdade é um conto que tá numa coletânea que eu tenho aqui em casa, também do Pellegrini. É Pellegrini Júnior, Domingos Pellegrini Júnior. Inclusive, entrei em contato com ele por e-mail numa época, pedindo autorização para republicar Olha esse só. conto, que ele me deu e até hoje eu não republiquei. É. Mas chama O Encalhe dos 300. É muito boa essa história. É um conto. Você só vai achar ele dentro de coletâneas aí. E conta a história de épocas em que as estradas no Brasil eram terríveis, porque hoje são todas muito boas, né? E 300 caminhões encalharam e levaram dias para serem desencalhados e tudo que aconteceu é muito divertido. Eu lembro de dar risada alto lendo o livro. A gente estava viajando com a família. Enfim, só para corroborar que a escrita do Domingos é deliciosa. Não, é sensacional. E ele ainda tá vivo, né? Tá, até onde eu sei, tá vivo. Sim, tá aqui. Ele ganhou o Jabuti com esse Encalhe dos 300. Ah, que legal. Ó, Que legal. muito Eu bom. vou atrás desse livro aí que você falou, As Batalhas do Castelo. Muito Parece bom. bem interessante mesmo. Foi bem divertido, assim, né? Na minha adolescência, eu vou falar agora um livro que é mais, assim, mainstream, né? Mais bem conhecidinho e tal, que é O Mundo de Sofia. Mas por que eu quero falar desse livro, O Mundo de Sofia? Não é porque eu concordo com tudo, porque eu nem lembro de tudo que está escrito lá, mas é porque o meu professor de filosofia do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, trouxe para gente esse livro para a gente entender um pouco do pensamento dos filósofos de uma maneira um pouquinho mais divertida para quem está começando, um pouquinho mais palatável, assim. E, de novo, eu toco no ponto da imaginação, porque foi incrível, né? É como um teatro que está acontecendo, com discursos e narrativas, e aquilo me despertou, não assim para dominar o pensamento dos filósofos ou algo do tipo, mas despertou a minha curiosidade sobre uma vida muito maior do meu umbigo, né? Na minha adolescência, digamos assim. E, por fim, o terceiro livro já é um livro mais sério, né? Eu estudei, depois de fazer teologia, eu fiz um curso, aquelas especializações eu não sei se é acho que em São Paulo tem, em Campinas, especializações da FGV. Eu fiz uma especialização em Porto Alegre em gestão de pessoas. E nesse curso, que durou 2 anos e meio, mais ou menos, eles nos passaram vários livros, mas eu trouxe um livro aqui de liderança que me marcou muito. O nome dele é O Pipeline de Liderança. Os autores são Saran, Drotter e Noel, né? Esse Drotter aí deve ser uma pronúncia um pouquinho diferente, né? E eu gostei muito desse livro. Eu sei que ele é um pouquinho mais, assim, objetivo do que os outros. Os outros tocam as subjetividades da nossa imaginação, da nossa vida. Mas esse é um pouquinho mais objetivo, assim, porque ele delineia um pouco de papel da liderança, como a liderança se relaciona com os seus pares, como é que ela deve enxergar o seu desenvolvimento na organização, né, em cargos, e foi muito legal para minha vida, assim, digamos, profissional, né, não apenas teológico, mas teológico gerencial, digamos assim, a parte de gestão também. Então, esses são os 3 Você acha que é um livro interessante para quem não está estudando gestão, nesse tipo de coisa? Tem princípios bacanas? Eu acho que talvez seria melhor para quem está estudando gestão, porque ele é mais focado, assim, né? Provavelmente para quem não está estudando gestão e quiser algo de liderança, vai ser legal mais, assim, biografias, ou talvez um livro um pouco mais inspiracional, né? Um pouco mais leve do que esse. Esse é um pouquinho mais... Fala em biografia, aquela biografia que você sugeriu lá do George Miller, você lembra quem que é o autor ou o título exato do livro? Eu não consigo agora de cabeça, a não ser que a gente usar aqui, né, o Google. Mas eu posso posteriormente te passar isso, se eu não encontrar. Legal. Tá bom, a gente deixa na descrição do programa se não entrar no áudio aqui. Legal. Bom, e o resto, assim, daí são vários livros, assim, cristãos. Não sei se vocês querem entrar também. Opa! Mas eu fiz umas listas aqui, né? Bom, eu já mencionei. Show. Aliás, antes de você entrar nos cristãos, o Ed,
Carol, sabe quem que escreveu O Mundo de Sofia, não? Sei. Foi o mesmo autor de A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. É isso aí, que a gente já brincou aqui também no Clube Ictus. Sim. Interessante como os autores, eles passeiam aí por aí. Eu só não ouso dizer o mesmos nome lugares. dele. É, eu passo também. Mas vamos lá, Ed. Livros cristãos, o que você tem pra nós? Nossa, então tá bom. Bom, eu fiz aqui uma divisãozinha de vida cristã, assim. Então eu já mencionei O Caminho do Coração, do Ricardo Barbosa, e Confissões de Agostinho, que foram muito importantes. Mas numa sequência de livros aqui, eu tenho mais uma série deles. Então o primeiro que eu diria aqui é Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Um livro, assim, pós-crise dele, crise de fé e tudo mais. Muito bom. Um livro que eu li e pouca gente conhece, do John Stott, que se chama O que Cristo Pensa da Igreja, sobre as igrejas do Apocalipse, as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, né? Por meio de João. Fala de Jesus nessas cartas de João. Que legal. É muito legal esse livro, O que Cristo Pensa da Igreja. Muito legal. É um livro do John Piper, que se chama O Legado da Alegria Soberana. Ele fala sobre a graça de Deus abundante, né, na vida de João Calvino, Agostinho e Martinho Lutero. Muito legal. O Legado da Alegria Soberana. Deuses Falsos, do Tim Keller, que já é bem conhecido, né? Mais Perto de Deus, do A.W. Tozer. Esse livro, gente, não sei se vocês já leram ele, ou se os nossos ouvintes já leram, mas se você encontrar esse livro, Mais Perto de Deus, compre ele no sebo, compre ele usado e tenha ele na sua cabeceira. Ele fala sobre os atributos de Deus. E o Tozer, ele é muito poético. Então ele traz as verdades bíblicas, mas de uma forma muito poética, muito piedosa. C.S. Lewis, né, não pode faltar com A Abolição do Homem. Esse livro, A Abolição do Homem, é difícil de ler. Eu comecei a entender ele na terceira vez que eu li. Mas eu acho que é legal desafiar o pessoal a não desistir quando o livro for um pouquinho mais difícil, assim. Então, ele é muito bom, muito bom. Aquele que a gente leu do Lewis, como é que chama da Urual lá, Carol? Até que Tenhamos Rostos. Até que Tenhamos Rostos. É Foi o pastor Mark Swedberg que falou que ele tem uma ligação muito grande com a abolição do homem, né? Que ele é a ideia da abolição do homem ficcionada. É isso, né? Puxa, agora você me pegou. Sei que ele falou que tem uma ligação. Tem uma conexão muito grande, né? Mas eu tenho quase certeza que é entre esses dois títulos. Bom, acredito. Quase. Legal. Mas o pastor Swedberg fala disso na entrevista. Então volta no episódio onde ele conversou com a gente. Se bem que foi na época da revista, é isso? Não, a gente tem vídeo. Ah, então é isso aí. Bom, gente, um outro livro que me marcou muito é do pastor, que já não está mais entre nós, o Russell Shedd. Um livro pequenininho que se chama Palavras. É incrível esse livro. É incrível, ele fala sobre o uso da língua, as motivações do nosso coração, com as nossas conversas, com as pessoas, enfim. Um outro livro muito bom, esse sim é difícil de encontrar, mas eu acho que tem usado na internet. A Bênção da Traição. Uau! H.L. Roush. Na verdade é como se fosse R-O-U-S-H. Roush. H.L. Roush. Gente, esse livro, ele me destruiu, assim, quando eu li ele. Em síntese, ele vai dizer, dando um spoilerzinho aqui, que a traição é muito comum na vida cristã de acontecer. Microtraições, ou traições até maiores de pessoas que estão perto da gente. E ela é... Traições em geral, não a traição num casamento ou num relacionamento. Em geral. A frustração com outra pessoa, né? Essa quebra de confiança. E a tese do livro trabalha a noção de que o nosso Senhor foi traído e que quando nós experimentamos a traição, de alguma maneira na nossa jornada, a gente deveria tentar encarar esse tipo de experiência como uma oportunidade de
compreender um pouco mais de perto aquilo que o nosso Senhor enfrentou de maneira tão santa, né, e tão pura, assim. Então, ele é um livrinho bem pequenininho. Uma amiga chamada Roseli, psicóloga cristã, ela me passou, eu li esse livro e foi incrível, assim, ler. Bombástico. Que legal. Tô empolgado aqui com a lista, né? Tem um do Eugene Peterson. Vamos lá. Tem um do Eugene Peterson muito bom, gente. Que também tá na minha lista dos meus 10 preferidos, assim. Hoje ele se chama A Vocação Espiritual do Pastor. Mas quando ele foi lançado como A Sombra da Planta Imprevisível, Eugene Peterson. E esse livro trata do chamado de Deus para o profeta Jonas e como ele foi chamado para Nínive, mas ele estava sempre querendo ir para Tarsis. E então traz um pouco do dilema nosso como cristãos, né, e líderes assim, de reclamarmos silenciosamente ou até com palavras do ambiente ministerial que o Senhor colocou nós num determinado momento da vida e sempre desejar Tarsis, sempre desejar algo que na verdade não existe, né? Como uma fuga, né? Digamos assim. E para fechar essa lista de formação espiritual, eu estou lendo um livro agora, ele é em inglês, então seria mais para o pessoal que tem acesso, né? Que já lê, ou para quem quer se desafiar. Se chama To Be Near of God, do Abraham Kuyper, né? Do Abraham Kuyper. É To Be Near of God, né? Para estar próximo de Deus, né? Estando próximo de Deus. É muito bom esse livro e é de formação espiritual. Aí todos os outros livros que eu tenho aqui, eles são mais assim com a cabeça, digamos, de um coordenador, de um diretor de seminário. Seriam coisas mais até instrumentais para quem quer se desenvolver. Né? Aí eu deixo para vocês, se vocês querem que a gente entre ou não. Se não, tô com vocês. Eu acho que assim, duvido que a gente vai mandar isso aí no clube. Mas sempre tem alguém que possa ouvir e querer, e se interessa. Então, justamente. Legal. É isso que eu ia falar. Exato. Eu acho que mencionar o livro, de repente, a pessoa pelo menos ouve o nome de um autor novo ou se interessa pelo título. Então, acho que não é perdido de jeito nenhum. Então, bom. Então, eu vou avançar para a gente não estender muito nisso também. Primeiro, eu coloquei um bem básico, assim, de métodos de estudo bíblico para quem quer se aprofundar. O nome do livro é Vivendo na Palavra, de Howard Henry. Cara, esse livro é um tesouro. Coisa, hein? Esse livro é um tesouro. Esse a gente não vai mandar com certeza, né, Carol? Ai. Não, é que deixa eu contar. É que o Léo tá aqui, mas é o livro que a gente escolheu pra esse kit. Nossa, que a gente tá mandando agora em outubro. Que legal. Esse livro é maravilhoso. Muito Foi bom. por causa desse, assim, a editora Batista Regular foi que uniu eu e o Thiago. Nós trabalhamos nela por muitos anos juntos. Que legal. Que legal. Muito bom. Enfim, a gente não vai mandar mais adiante, tá? Já foi. Já foi, bom, que legal. Um outro é de interpretação bíblica. O nome dele é Há um Significado nesse Texto, de Kevin Van Hooser. É uma pergunta, né? O título. Há um significado nesse texto? Esse já é um pouquinho mais denso, mas para quem quer se aprofundar mais nos tipos de interpretação bíblica e coisas desse tipo. Pregação, eu coloquei um do Keller, bem novo, né? Pregação, comunicando a fé na era do ceticismo. É um livro muito joia. Discipulado, o nome do livro não fala de discipulado, mas ele é incrível, do Robert Coleman. O Plano Mestre de Evangelismo. Esse livro é sensacional, assim. Ele mostra um processo de discipulado, da escolha de um discípulo até uma capacitação dessa pessoa na fé, na ótica de Jesus Cristo, de como Jesus Cristo lidou. Eu estudei esse livro no seminário. É bom mesmo. Bom, né? Eu acho muito legal. É Igreja Centrada, sobre igreja, né? Eclesiologia, do Keller também. Liderança, eu separei um livro de um professor, ele foi ex-professor aqui do seminário onde eu estudo, o Fuller. O nome do livro é Etapas na Vida de um Líder, Robert Coleman. Muito bom esse livro. E para caminhar mais para o fim, eu separei um de teologia bíblica,
que se chama Foco e Desenvolvimento no Antigo ou no Novo Testamento também, do professor Carlos Oswaldo, que foi reitor por muitos anos da Palavra da Vida em São Paulo. Separei o livro que eu mencionei de teologia pública no início do meu mentor aqui, o orientador, o Keining, que é Teologia Pública Reformada, e os últimos 3. Sobre teologia política, para quem se interessa por essa área, um livro de David Poises, ele é um neocalvinista, né, e dialoga bastante com o Brasil também, se chama Visões e Ilusões Políticas. É muito interessante, muito saudável, assim. Sobre cosmovisão, um livro chamado Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. É muito bom esse livro. E para fechar, um autor brasileiro, o Ricardo Agreste, pastor Ricardo Agreste, de Campinas. Feito para Durar, sobre casamento. Esse livro foi um livro que eu e a Lauren curtimos muito ler e conversar junto. Ele é pequenininho, assim, fácil de ler para quem está noivo, namorando. Feito para Durar, Ricardo Agreste. Então, eu já ouvi bastante sobre esse livro, não conheço, mas já ouvi várias pessoas recomendando mesmo. É bem legal, bem legal. E é isso, gente. Acho até que fiquei demais essa lista aí, hein? Não, mas nossa, ótimo, foi fantástico. Mesmo a lista dos livros mais técnicos, maravilhosa, gente. Eu leria aí. Ele já começou um que a gente acabou de mandar, né? Exatamente. Vários aí podem ir facilmente. Alguns a gente já mandou, inclusive. Sim. A gente não comentou e eu só queria encerrar essa parte falando sobre o Labri, que eu vi que você também faz parte, né, do Labri. Verdade. E a gente já teve a oportunidade aqui de conversar com o pastor Guilherme, com a esposa dele, a Alessandra, com a Ana Stout, com a Vanessa Belmonte. Nossa. Então a gente já teve a oportunidade de conversar com essa galera, mas é sempre bom saber, né, um pouco mais sobre o envolvimento das pessoas com esse ministério tão importante. Legal. Inclusive a Luísa, que te indicou aqui, foi pro Labri agora, hein? É verdade. Ah, ela tá lá, é? Legal. Ela já foi, na ela verdade. Acabou de voltar. Acabou de voltar. Tiveram um encontro lá com o tema do Tolkien, alguma coisa do tipo. Exato. Bom, gente, assim, a gente nem falou sobre isso, né? Mas basicamente eu voltei do seminário e fiquei 7 anos em Porto Alegre, pastoreando na minha igreja mãe, a primeira igreja batista em Porto Alegre, a Nova Geração. Depois desse tempo, eu também trabalhei um pouco no mercado de trabalho durante 2 anos e meio, quase 3 anos na parte de gestão de pessoas. Certo. E fui convidado para ir para Gramado, a fazer parte, né, do grupo de missionários do Teach Beyond Brasil, onde a Luísa também atua. E nós trabalhamos com a educação formal e informal como ferramenta de evangelismo, de capacitação, né, de alcance, assim. E debaixo do guarda-chuva do Teach Beyond Brasil, existem vários ministérios, um deles é o Seminário Teológico de Gramado. Então, atuo lá na Constituição, junto com a nossa equipe, né, a minha esposa faz parte dessa equipe, e a gente atua também, eu e a Lauren, numa espécie de comissão de amigos de Labri Sul. Então, eu não sou um obreiro, né, oficial, eu não sou missionário de Labri Sul, mas eu faço parte, eu e a Laura, eu acho que a gente já está há uns 6 anos, 5, 6 anos, mais ou menos, junto com os queridos que são líderes lá e obreiros, o Josué, a Lili e outros casais, fazendo parte dessa comissão que pensa o Labri Sul. O Labri Sul fica na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Por muito tempo ele ficou em Novo Hamburgo. Os encontros mensais aconteciam lá para reflexão e as reuniões de várias pessoas ali de igrejas. E eu acabei conhecendo o Labri Sul por ler Francis Schaeffer. Eu recebi uma indicação, li o Francis Schaeffer, A Morte da Razão, o Deus que se revela, o Deus que intervém, e depois dessa tríade eu conheci o Labri. E o Labri me apresentou outros pensadores, e foi por isso que eu fui estudar o neocalvinismo holandês na Faculdade Zest, em São Leopoldo. Foi por causa do Labri, o Labri que me abriu essa reflexão de teologia pública, assim, de como integrar a minha vida cristã, né, em todas as áreas, em todas as esferas, assim, da sociedade, trabalho, Estado, família, arte, enfim, tecnologia. Foi tudo culpa do Labri, tudo culpa do Gui, do Rodolfo,
da Vanessa, do Dani, que tá lá também em BH, e do Josué, o pessoal aqui do Labri Sul. Inclusive, acho que foi agora, fim de semana passado, e foi a comemoração de 10 anos do Labri Sul, ocasionalmente fechando bem direitinho com o retorno deles da Inglaterra, desse casal, para continuar o trabalho de Labri Sul em Ivoti. Quem sabe um dia a gente tem uma casa bem legal, que nem o pessoal de BH já tem, mas aqui na região sul. Seria bem legal. Então a gente faz parte da comissão. Oi, Carol, pode ser um seu sonho novo, hein? Vocês já foram lá, Carol, BH? De vontade. Não, eu morro de vontade e as 2 vezes que eu planejei com o marido pra ir, não deu, sendo que a última é porque eu estou gestante e aí eu já não posso mais viajar até a chegada do bebê, que está se aproximando. Mas em breve iremos com a família, em breve iremos e vamos aproveitar e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Eu e a Laura fomos e foi muito especial, gente, tanto lá em BH, que legal, quanto com os nossos amigos aqui da nossa comissão ali em Ivoti. Olha, vale muito a pena. É um tempo muito especial. Eu acho que exatamente, para quem tá ouvindo e realmente quer fazer parte, participar, é um investimento assim de tempo e espiritual mesmo. Acho que vale muito a pena. Apesar de eu nunca ter participado, eu tenho uma amiga que participou e ela fala maravilhas. Eu nunca vi ninguém falar mal disso. É verdade. Todo mundo que vai lá conta como se fosse uma super experiência. Isso aí. Então, pra que duvidar? Exatamente. Foi muito bom. Bom, a gente quer primeiro agradecer o Pastor Ed pela oportunidade de conversar aqui com a gente. E é sempre uma delícia falar sobre o que a gente gosta, né? Sobre o que a gente se identifica. E os livros unem as pessoas, a gente consegue conversar e ter uma linha de diálogo e raciocínio, sem nunca ter visto a pessoa, né, na vida, que é o nosso caso aqui. Mas a gente já pôde sair daqui, além de sair daqui com uma lista incrível de livros, ter esse papo delícia. E como último bloco do nosso programa, a gente tem o ping-pong, que são perguntas rápidas que eu costumo fazer pro pessoal. Você pode justificar a sua pergunta ou só dizer sim, não e tá tudo bem. Sua resposta, no caso. Exatamente. Deixa assim, Chico, tá tudo bem. Não perdoou, né? Não tem graça se eu não zoar a Carol no episódio, meu. Não tem graça. Sabia que tem gente que chega e pergunta assim, mas você não se incomoda do tanto zoando? Eu falei, não. É mesmo? Eu acho que isso, pelo contrário, isso que revela tanta intimidade, tanta amizade que a gente tem. Exato. Eu sempre falo que eu brinco e zoo com as pessoas que eu gosto. Então. Quem não gosta, eu não vou perder meu tempo fazendo isso, não. E aí eu vou ficar chateada com isso? Não vou. E também, se você ficar, você fala. O problema é meu, né? Aí. Se eu ficar chateada. Daquelas. Mas tá bom. Vamos lá. Último bloco. Ed, prefere livro físico ou digital? Físico. Mas eu acredito que tá usando mais o digital por causa do... Usando mais o digital. Mas gosto muito de físico. E eu confesso para vocês que eu não riscava meus livros. Agora o bicho vai pegar, né? Mas eu vou dizer. Eu não riscava os meus livros. Mas eu conheci um cara, inclusive eu não sei se vocês já conversaram, mas vale muito a pena conversar, é o Davi Lago. Eu conheci ele em 2019, no Espírito Santo, a gente estava pregando lá numa conferência, e a gente acabou se conhecendo, e o Davi risca todos os... Tô contando o segredo do Davi aqui já. Depois o Davi me pega na saída. Mas o Davi risca, eu fiquei muito impressionado. A gente conversou muito, ele e minha esposa, e eu vi ele riscava muitos livros dele com caneta, gente. Eu não faço isso. Eita. Né? Eu uso uma lapiseira, vou tomando nota. 0,3, assim, bem fraquinho. Bem fraquinho para poder apagar. Mas assim, HB. Aquilo me impressionou muito, assim, porque ele sistematizava as ideias do lado, ele riscava, ele fazia, e ele disse para mim, Ednardo, aquele sotaque paulista, né, assim, gostoso, ele, Ednardo, ó, livro é para usar, é para manusear, é para a gente aprender, só que tem que sair do papel, tem que vir para minha cabeça aqui, né, para minha vida, né, então
eu acabei começando, então eu gosto muito, e o mais legal é ter um lápis na mão para ir tomando nota, fazendo aquelas flechinhas, aqueles, né? Enfim. Eu não sou eu contra. comecei a usar óculos, Carol, É. recente, para leitura. Dentro da minha caixinha do meu óculos Já tem, vive né? uma lapiseira. É. Eu só uso pra ler e eu não vivo sem lapiseira no livro, não. Eu não sou contra riscar o livro. Eu sou contra uma outra pessoa riscar o meu livro. Que já aconteceu. verdade. Riscar um livro emprestado. verdade. Aí é de lascar, né? Aí é complicado. Eu emprestei um livro Aí pra você uma não pode amiga riscar, e ela riscou. não pode quebrar lombada, não pode fazer nada disso. Melhor nem pegar emprestado, entendeu? A pessoa só pode se aproveitar das notas que a gente já fez no livro. A gente já Isso deixou, mesmo. Isso. entendeu? Exatamente. Ó, lá em casa, Exatamente. na biblioteca, os alunos, né, tem dois protocolos. Ou você lê no meu escritório, ou eu tiro foto de você com o livro na mão para eu saber onde é que tá o livro e com quem. Porque eu já Sim. perdi tanto livro que o pessoal leva na igreja, o pessoal levava nunca mais, ó, tá espalhado. Essa da Tem. foto é boa, eu comecei a fazer há muitos anos. Na verdade, eu não empresto mais livros, né? Mas quando eu emprestava, eu fotografava e eu percebia que a pessoa ficava muito sem graça. E é pra ficar mesmo, porque Isso aí. senão não devolve. É. E aí é legal que quando ela vem devolver, ela pede a foto. Aí ela fala, agora tira a foto que eu tô te devolvendo. Isso aí. Eu falei, tiro com Eu prazer. tenho um álbum de É. figurinhas aqui dos meus alunos com os livros na mão já. Ah, que legal. Aquele ator Antônio Fagundes, ele gosta muito de ler. E ele fala que quando ele gosta tanto de um livro, ele compra pros amigos dele, porque ele quer falar do Compra livro. vários. Exato. E aí ele fala, pra eu não ter que emprestar o meu livro, eu compro. Ainda não tô nessa fase. Quem sabe um dia, né, a gente tenha esse recurso de... Financeira, você diz. Né? Exato, financeiro. Quando você for Um atriz recurso da de Globo, poder né, chegar lá. estiver ganhando bem e tal, aí você, né? É, então. Então já fica aí a negativa pessoal que eu nunca serei atriz, tá bom? Mas tá bom, vamos lá. Você costuma abandonar uma leitura quando você não gosta? Ou você fala assim, não tô gostando, mas eu vou até o fim? Ah, eu tô abandonando, Carol. Eu confesso. Muita Eu coisa, tô né? numa fase que a dinâmica de leitura é muito grande, então eu tô abandonando. Por vezes a gente chega num livro, num texto, Mas tô sentindo que você se sente meio mal com isso. eu me sinto mal, porque tem aquele toquezinho, né, inerente ao leitor, assim, de eu tenho que terminar esse negócio, né? Mas eu tô abandonando. Uhum. Eu tô abandonando. Tô sendo mais seletivo. É. Faz parte, né? São fases da vida, né? E você costuma ler um livro de cada vez ou ler 4, 5 ao mesmo tempo? Mesmo antes de estar no programa, eu sempre gostei de ler ao mesmo tempo, assim. Uhum. Nem sempre funcionou tão bem. Sendo bem franco, nem sempre funcionou muito bem. Às vezes eu acabava priorizando mais um que o outro, ou enfim. Mas hoje, por causa da dinâmica aqui, acadêmica, aí tem que ser tudo ao Não tem mesmo jeito. tempo mesmo. É. Tem jeito, assim. Mas se eu fosse escolher, assim, eu leria um por vez. Tomando um café, com calma, né? Não apressadamente. É a melhor leitura que tem. Eu gostaria de ter o superpoder de conseguir ler um livro por dia, ou pelo menos ter o tempo pra ler um livro por dia, pra não precisar ler 2, 3 ao mesmo tempo. Só pra não confundir. Mas, Mas ler de verdade, né? Faz parte. Ler de verdade, exato. ler na Não, íntegra, isso. tá? Isso, exatamente. Por isso que eu falo que é um superpoder, porque eu não consigo. Tem um quadrinho Ai. do Will Leite. Ele é um... Não sei, quadrinho, esses quadrinhos de internet, tirinha, né? Sim. Aí é um cara sentado numa poltrona lendo um livro, falando com a gente. E aí ele diz, tem gente que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu acho moleza. Tô lendo 3 nesse momento. Dom Casmurro, As Veias Abertas da América Latina e O Senhor dos Anéis. Tô naquela parte em que a Capitu encontra o Frodo no Uruguai. É bem assim mesmo. Mais ou menos isso, né? E os professores aqui ainda pedem, às vezes, pra gente fazer umas relações entre 3, 4 livros que tu tá lendo. Nossa. Aí acontece isso aí. Depois tu me passa esse quadrinho aí. Boa. Eu vou mandar Muito essa. bom. Tá certo, eu acho então que a gente encerra por aqui. Eu agradeço demais ao Ed pelo tempo.
Agradeço aí pelas indicações, pelo papo, que foi muito legal, muito edificante. E eu espero de verdade que esse ano passe aí rapidinho para vocês poderem voltar para o Brasil, mas que vocês consigam aproveitar cada dia, cada minuto. E se der tempo de você ainda passear com a esposa, faça isso. Toda noite, né? Ah, é o que ele tá fazendo. Exatamente. E que Deus continue abençoando sua vida. Ministério a gente vai acompanhar de pertinho. E espero que, quem sabe, um dia a gente se encontre aí no sul. No céu nos encontraremos. Esse aí tá garantido, mas né? em vida, eu vou estar lá. né? Vocês eu não sei. Eu vou. Mas aí, assim, pra quem quer te acompanhar de perto, faz o quê? Procura você onde que você é ativo e que arrobas. Olha, assim, aquela atividade toda, assim, né? Assim, a gente posta, né, uma coisinha, né? Mas assim, eu tô no Insta, no @DuarteEdnardo. Então é só inverter o nome aí, @DuarteEdnardo. O Twitter também é @DuarteEdnardo. Eu não entro em tretas, eu me divirto naquele ambiente e leio boas coisas. Isso aí. Você pode também me acompanhar a gente pelo próprio canal do seminário, né, também, @SPGramado. Então lá tem informações sobre as viagens, os estudos, os professores, tudo que acontece também no nosso ministério, né? Show. Tô totalmente à disposição aí da galera para conversar, chama lá no direct, alguma coisa, a gente conversa, vai ser uma alegria. Assim. E eu queria agradecer a vocês. E o Ednardo tá aqui no Discord também, se alguém quiser, fica o convite para você continuar aqui, né? Mas se alguém quiser se encontrar com ele por aqui também, por que não? Eu vou deixar essa plataforma aqui durante esse ano, pelo menos, e entender melhor ela, né? Eu gostei demais daquele Tô Perdido. Gostei. É bom. É muito bom. É muito confuso mesmo no começo. A pessoa se sente acolhida ali quando ela entra. Um monte de informação, ela, tô perdido, é aqui mesmo que eu vou, né? Mas muito legal. Mas eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, é um pouquinho também de Brasil, assim, de poder falar com os meus conterrâneos, né? Um pouquinho. A gente está aqui direto também tendo que mudar, né, do português para o inglês e aprender palavras novas, tudo é uma adaptação. Então, agradecer a vocês, obrigado, Tan, obrigado, Carol, um abração especial para a Luísa que me indicou, assim, obrigado pela confiança. Espero que tenha sido muito legal para a galera que está ouvindo, né, a gente, e que seja útil. E, por favor, contem com a gente, me visitem sim, né? não é da boca para fora, visitem a gente lá em Gramado, vai ser muito legal, se vocês forem lá um dia tomar um chimarrão, comer um churrasco, podemos ir em fundi lá, Gramado. Aí o convite fica mais sério. Tem uns fundis muito bons lá, vale a pena. Que legal. Então vai ser uma alegria conhecer vocês ao vivo um dia. Legal. Obrigado, Ed. Foi um prazer mesmo. Queria deixar o recadinho final para os ouvintes aí. Não se esqueçam de usar uma das 3 palavras para ganhar os seus 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano, inclusive dos infantis. Conheça tudo lá em ictus.com.br/clube. A gente já falou do Discord, né? bit.ly/leitura coletiva, um espaço gratuito para você trocar figurinhas com a gente. E a gente tem um financiamento coletivo também, onde você pode ajudar o nosso ministério aqui. Tanto o LBC, que é a nossa leitura bíblica comentada, o nosso outro podcast, quanto o próprio Ictus Podcast. Os dois você abençoa a gente através de catarse.me/ictus. Pelo menos visita o link aí, conheça o nosso projeto e vê se faz sentido para você. Tudo isso que eu falei tá na descrição do programa, não precisa ficar decorando não. Obrigado de novo, Carol, foi muito bom. Obrigado, Ed, um prazer. Agradece a Lauren, ou a Lauren, ou como você preferir aí, por ter emprestado o marido aí por 1h30 aí. E que Deus abençoe realmente o ministério de vocês, a preparação, porque você está se preparando para algo muito grandioso que acho que nem você sabe direito o que vai ser. Mas vai ser, se Deus quiser. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vou passar para ela o recado de vocês. Foi muito especial. E, gente, olha, ajuda aí, hein? Ajuda, entra lá, ajuda, porque esse ministério que o pessoal está desenvolvendo aqui é incrível e é muito útil para a igreja de Jesus ainda. Por favor, ajudem, vai ser legal. Obrigada, isso aí. Gente, é o pastor, professor, doutorando que tá falando, não é a gente, tá bom? É o peixe grande. É isso aí.
Falou, até semana que vem, então. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, gente.